Olá, mulheres despertas, seja muito bem-vinda. Mais um episódio do Despertar, e esse que é um lugar seguro, né, para você que é mulher e que resolveu caminhar com a identidade, com propósito e realmente, né, sair do automático espiritual que acontece com muitas de nós. Então, esse é o terceiro episódio do Despertar. Meu nome é Arielle, eu não sei se você já me conhece, mas se não, seja muito bem-vinda. Esse lugar, né, não é meu, é nosso, onde eu bato um papo aqui com as minhas amigas mesmo, daquilo que Deus ministra ao meu coração, daquilo que Deus fez na minha vida, que de alguma forma pode servir para a sua vida. Então, esse lugar, né, esse bate-papo, você precisa sair daqui melhor, mais edificada, assim como eu, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Que eu seja apenas um canal da palavra do Senhor na tua vida, que você esteja aberta realmente para aquilo que Ele deseja falar ao teu coração, a mensagem que Ele quer trazer, muitas vezes de confronto, muitas vezes de ajustes, mas creia que é uma mensagem necessária para que você esteja no centro da vontade de Deus, amém? Então, meninas, no episódio passado, se você não assistiu, eu quero te convidar a assistir e aproveitar também, para pedir para que você curta o canal, para que você compartilhe, para que você se inscreva, para que a gente possa, né, fazer uma grande corrente de mulheres realmente e se edificar juntas. Então, no episódio passado nós falamos sobre quem nós somos em Cristo quando ninguém está vendo. E isso, né, vai muito de identidade ali. Então, eu tive a minha identidade restaurada para a honra e para a glória do Senhor, e hoje eu me coloco como canal para poder te ajudar nesse processo também. Às vezes você tá nesse caminho, chegando, tá no meio, tá no fim, mas nós somos todas filhas de um mesmo Pai, né? E Ele deseja que nós possamos estar no centro da vontade dEle. Então hoje, meninas, o episódio vai ser sobre identidade ou feridas não curadas. O que tem respondido, quem tem respondido por você nas situações da vida? Você sabe a diferença entre elas? Então a gente vai aprender hoje, tá bom? Fique aí que a gente vai bater um papo bem legal. Se você quiser separar a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia, aliás, né? Eu sempre começo com um versículo, então hoje eu separei 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, tá? Então eu vou ler aqui, mas se você quiser acompanhar também, fique à vontade. Então aqui diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Opa, glória a Deus, né? Esse é um versículo muito conhecido, onde o apóstolo Paulo fez uma carta para a igreja de Corinto, né? Então, aqui fala de identidade, né, pessoal? E fala da identidade que nós somos em Cristo. Mas ele não diz que o passado deixou de existir. Ele só diz que o passado deixou de governar. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir do momento que você quer, né, ser restaurada, realmente voltar à sua essência em Cristo, isso não quer dizer que as feridas que você tinha, que o que você passou, as situações ruins na sua vida, elas vão deixar de existir, né? Não deixam. Só que elas param de ter a autoridade de governar sobre você. Então, por que será que muitas vezes, quando ninguém está vendo, quem responde por nós não é a nossa identidade? São as nossas feridas que nunca foram curadas. Então, esse episódio, ele não é para acusar você, viu? Que você saiba disso, né? Que é de amiga para amiga. Esse episódio, ele é para alinhar o seu coração, para que você realmente faça uma reflexão, para que você sonde o seu coração, os seus pensamentos, as suas atitudes, daquilo que tem acontecido aí dentro, né? Porque muitas vezes, e eu me coloco nisso porque aconteceu comigo, a gente acha que é uma coisa, mas na verdade, quando o Espírito Santo, com aquele jeitinho amoroso dele, mas confrontante também, vem daquela maneira e mostra pra gente claramente que não é aquilo. Sabe, que muitas vezes, né, embora nós saibamos na teoria, né, que nós somos filhas de um Deus amado, que nós somos filhas de um Deus que é fiel, de um Deus maravilhoso, na prática a gente não consegue fazer essa separação. Porque é difícil também, né? Nós somos corpo, alma e espírito, então nós também temos as nossas emoções que são constantemente ligadas a nós, principalmente nós mulheres. Eu sempre friso isso, que nós somos muito atacadas às nossas emoções.
Então, muitas vezes a gente só reage às situações que acontecem com a gente. Mas quando a gente para e realmente deseja mais de Deus, deseja aprender, deseja se reestruturar, Ele vem e mostra para nós que, na verdade, nós não estamos reagindo de acordo com a nossa identidade, aliás, agindo de acordo com a nossa identidade. Nós só estamos reagindo a feridas que nós não deixamos serem curadas. Então, para a gente começar, vamos separar assim, viu, gente? Claramente, o que é identidade do que é feridas não curadas. Então, o que é a sua identidade? No episódio passado eu falei, né, lá em Gênesis, que é no primeiro livro da Bíblia, tem uma passagem onde Deus diz, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? Ser imagem e semelhança de Cristo. Isso é a minha identidade, isso é a sua identidade. Se você se denomina, assim como eu, como filha de Deus, se você se denomina cristã, o seu caráter tem que ser parecido com o do seu pai, né? E nós estamos aqui para aprender, para ajustar, para alinhar, para que nós estejamos cada vez mais dentro do propósito de Deus, né? De acordo com o propósito dele. Mas a minha vida é diferente da sua. E aconteceram muitas coisas na minha vida, como eu tenho certeza que aconteceram muitas coisas na sua vida, coisas boas e coisas ruins, mas que trouxeram para nós memórias emocionais, né? E muitas dessas memórias a gente não tem acesso. E eu falo assim, por mim, sabe? Pela minha história, né? Porque eu tive uma época com muita depressão, com muita ansiedade e tomava ansiolítico, fazia terapia, mas eu não conseguia me libertar de algumas coisas. E eu creio, porque foi assim comigo mesmo, né, um testemunho vivo, de que alguns destravares emocionais, eles só acontecem depois de alguns destravares espirituais. E como que funciona isso? Na verdade, nós temos uma parte, né, que é o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele armazena memórias emocionais ali que muitas vezes a gente não lembra, né? Coisas da nossa infância, enfim, nós não lembramos disso. E se você não lembra, você não tem a consciência daquilo. E se você não tem a consciência daquilo, você logo não consegue tratar, né? Porque a gente só consegue tratar quando a gente tem consciência das coisas. Então, quando a gente entra num processo de restauração realmente mais profundo com o Senhor, né, Ele traz à tona tudo isso, porque mesmo que a sua consciência não lembre de algumas coisas, o Espírito Santo de Deus estava presente com você desde o início, então ele lembra de tudo aquilo. Então, se tem algum destravar, alguma dor, alguma fissura nessa identidade que te impede de romper, que te impede de estar onde Deus quer que você esteja, o Espírito Santo, com a sua permissão, ele é capaz de trazer isso para a sua consciência. E aí você consegue tratar, né, na terapia, enfim, de forma consciente mesmo. Mas nós precisamos fazer esse resgate dessa parte inconsciente para a consciência. Então a identidade é o que Deus diz que nós somos, que é a imagem e semelhança dele, né? E as feridas, elas são as marcas de experiências mal processadas. Então, né, muita gente já teve casos muito ruins, né, de rejeição, de abandono, de traição, até mesmo na infância, e você não lembra daquilo. É como se o seu cérebro, para te proteger, ele tivesse criado um bloqueio ali. E se você não lembra, você não consegue tratar, né? Então essas experiências mal processadas que elas dão origem às feridas não curadas, entende? E aí essas feridas não curadas não fazem parte da sua identidade. Essas feridas não curadas fazem parte de experiências mal processadas que você viveu. E para você tirar elas, né, você precisa deixar limpar. E muitas vezes a gente esconde, né, gente? Eu sei. Eu já escondi também. E aqui, né, eu sou muito vulnerável, por isso que eu falo que é um lugar seguro, porque sabe quando você tá fazendo faxina e tem aquele móvel que tá lá antigo, sabe, que você não mexe, não deixa ninguém mexer, porque se tirar vai sair traça e vai sair poeira e vai sair aquela bagunça. Então você fala, poxa, é melhor não mexer naquele móvel, deixa ali no cantinho que não vai fazer mal para ninguém, né? Mas aí você dá a faxina na casa inteira. E aí, de repente, aquele móvel alguém encosta e ele cai pro ladinho, vai assim.
aí aquilo fica aquele podre de sujeira ali, sabe? Por quê? Porque você não quis mexer. E assim é com a gente também. Existem gavetinhas, eu falo, né, dentro das nossas emoções, dentro da nossa vida, que a gente não quer mexer. Isso atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa identidade, porque isso não faz parte da gente. Foram só experiências mal processadas. Isso não pode definir quem você é, e muitas vezes define. Mas hoje nós estamos aqui para romper isso, amém? E eu tenho certeza que você está comigo e nós vamos romper isso junto. Então, o problema maior, né, ele se origina quando essa ferida, de experiências mal processadas, que vira uma ferida não curada, ela ocupa o lugar da identidade. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que já sofreu abandono, uma pessoa que já foi traída, uma pessoa que já teve um grande impacto emocional de uma experiência ruim, ela traz consigo, né, essas feridas não curadas que não fazem parte da identidade dela. Sabe? Então é uma pessoa que tem alto índice de rejeição, é uma pessoa que tem uma reação exagerada a tudo, sabe? Aquela pessoa que você tá falando uma coisa e ela interpretou, fez uma tempestade num copo d'água. Isso, uma pessoa que quer o domínio de tudo porque tem medo de viver novamente aquela experiência, então ela prefere controlar tudo, dominar tudo. É uma pessoa que tem dificuldade de confiar, né? Então, quantas de nós mostramos e temos na nossa vida hoje em dia esses sintomas que a gente fala assim: ah, faz parte de mim, não, isso é personalidade forte, eu nasci assim, vou morrer assim. Não vai, Gabriela. Né, Gabriela, que é assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não vai, não vai. Não vai, porque o Espírito Santo, ele pode transformar você. E ele deseja transformar você. Porque Deus, ele quer nos dar vida, e vida em abundância. Isso significa vida nas nossas emoções, para que nós tenhamos emoções saudáveis. Né? Quando você tem uma reação exagerada, quando você tem um excesso de controle, quando você tem dificuldade de confiar em alguém, isso não é saudável para você. Logo que não é saudável para você, também não vai ser saudável com quem você está se relacionando. Mas o Espírito Santo, ele está aqui para quebrar isso, né? Porque nem tudo, gente, é falta de fé, sabe? Muitas vezes é uma dor que não foi tratada. Sabe, quando você ora e você quer que mude, ou o seu marido, ou o seu filho, ou você mesmo, né? Nós temos essa facilidade de orar muito pelas pessoas e muitas vezes esquecer de nós. Então, a gente ora, mas sempre tem alguma coisa ali que realmente te impede de romper. Isso não é falta de fé. Isso é uma dor não tratada. Deus, ele é maravilhoso, mas ele é muito educado. Jesus, ele só cura aquilo que você entrega. E se você não entregou, se você deixou essa gavetinha fechada, se você deixou esse móvel escondido, não, já liberei, perdão, não, tá tudo certo, não, já essa situação aí já foi resolvida comigo, mas na prática não foi. Mas não quer falar desse assunto. Quando uma situação é resolvida, ela vira uma história. Ela vira um testemunho, ela não dói mais, sabe? Agora, quando você não quer mexer, quando você não quer falar, quando você fala que aquilo não influencia suas atitudes, porque muitas vezes nós não conseguimos perceber isso. E às vezes o seu marido está falando, às vezes sua mãe está falando, às vezes, né, uma pessoa próxima, seu pastor, seu líder, está falando com você e você não está vendo. Então, se permita hoje, sabe? Peça para Deus: Senhor, hoje eu quero que o Senhor entre onde eu nunca permiti que o Senhor entrasse. Hoje eu quero que o Senhor limpe tudo aquilo que está entranhado em mim, que eu não consigo perceber, mas que me impede de estar no centro da tua vontade. Amém? E isso, né, gente, quando essa ferida ela não é tratada, ela distorce muito a forma como a gente vive. Isso em tudo, assim. Se você tem uma ferida supondo, tá? Uma ferida de rejeição não tratada, qualquer coisa que aconteça, você pode ver a situação de uma forma diferente.
Você pode se posicionar de uma forma diferente. Você pode reagir, que é muito perigoso, de uma forma diferente. E você pode escolher baseado na sua ferida e não na sua identidade. Eu preciso que você grave, se você tiver um papelzinho aí, anota, olha só. A ferida reage. Quando você tá ferida, você reage àquilo. Aconteceu alguma coisa, sabe aquele papum? É assim, toma lá da cá, né? Aconteceu isso de bom não te tira muito do eixo, mas aconteceu uma coisa de ruim que te lembra alguma experiência, você simplesmente, reage. Agora, quando você tem a identidade formada, você não reage, você decide. Então você pega aquela situação que aconteceu e você consegue julgar aquela situação em uma forma decisiva. Isso vai ser bom pra mim por causa disso, disso, disso. Isso vai ser mal pra mim por causa disso, disso, disso. E isso não é uma reação. Isso é uma lucidez que traz pra você, sabe? É uma decisão que você tem baseada em coisas sólidas. Você para de se importar muito. Mas se acontecer de novo? Mas isso? Mas aquilo? Não, tá acontecendo agora. E você vai decidir agora. Entende? Então anote isso, porque eu peguei essa frase pra mim. A ferida reage, a identidade decide. Isso é uma grande diferença para que a gente possa sondar mesmo e ver dentro de nós. Poxa, aqui eu tô reagindo. Não, aqui eu tô decidindo com clareza. Não, aqui, nossa, papum. Então, deixa eu olhar aqui com mais atenção, né? Porque a ferida, o que ela faz? Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, né? A ferida, ela causa uma reação em você. Por quê? Porque essa reação no seu inconsciente é uma forma de proteção, sabe? Então, assim, não é por mal. Você só está tentando se proteger. Mas, às vezes, a gente quer proteger uma coisa que não dá certo, sabe? Muitas pessoas sabem muito a teoria, né? Mas vivem como alguém ferido. Por quê? Porque não permitiu que Deus tratasse na raiz. É na raiz, gente, sabe? É igual quando você tem uma doença e você tá com vários sintomas, né? Supondo, tá? Seja um câncer e você tá tratando ali a dor de cabeça e tal. E, poxa, você tá tratando um sintoma do problema. Então, a sua dor de cabeça vai melhorar, né? Mas, clinicamente, você vai piorar. Por quê? Porque a sua dor de cabeça, ela é só um sintoma da sua doença, que é o câncer. Então você tem que atacar onde? Na raiz. E muitas vezes a gente fica com esse tratamento paliativo, sabe? Vai postergando, deixa eu resolvendo só essa dor de cabeçazinha, porque às vezes tratar na raiz dói. Às vezes tratar na raiz é incômodo. Lembra da faxina, arrastar o móvel? Incômodo. Mas depois que tá limpo, você fala, nossa, por que eu fiquei tanto tempo com esse negócio entulhado aqui? Não é assim? Dentro de nós acontece da mesma maneira, sabe? Deus, ele revela a nossa identidade, mas ele cura processos quando você entrega. Então, grave isso, ó. A ferida gera uma reação e essa reação te gera uma proteção. E essa proteção nem sempre é boa. Eu gosto de dar muito exemplo, e foi o Espírito Santo que trouxe isso ao meu coração, que uma vez minha filha tinha machucado, tava com uma pelinha no dedo, e aí eu coloquei um band-aid. E aí o Espírito Santo tava me falando sobre o band-aid, né? E ele falou assim, Arielle, lembra quando tem band-aid, né? Às vezes, se você vai no médico, você machuca, vai pro hospital, o que eles fazem? Eles lavam a ferida, eles não abafam. Porque se você colocar ali, né, abafar alguma coisa ali, aquilo ali gera uma proteção, né? Mas pode abafar ali dentro, infeccionar, inflamar. Agora, quando você vai no hospital, não. O que eles fazem? Eles tiram, eles lavam tudo. Fica nada. Então, remova os band-aids hoje. Remova os band-aids hoje dessas feridas que estão aí. Que você está colocando esse band-aidzinho para que ela não... Uma forma de proteção para que ela não te fira mais, para que ela não aumente, para que ela... né? Mas, na verdade, você está abafando.
deixa a ferida aberta porque ela cicatriza. Quando você abafa, você impede Deus de chegar. Não abafe as feridas. Se você tiver que viver aquele luto, se você tiver que viver aquela reação, viva. Mas entregue para que Deus possa te curar. Amém? Já a identidade, quando nós estamos firmadas na nossa identidade, ela governa sobre as nossas emoções, né? Então, a ferida causa uma reação que causa uma proteção. A identidade, ela governa sobre as nossas emoções e faz com que a gente escolha de forma lúcida, e isso gera alinhamento. Alinhamento a quem você é em Cristo, alinhamento a quem Deus quer que você seja. Então essa é a diferença. Quando a gente ignora esses processos, quando a gente quer tampar de qualquer forma essas feridas com esses band-aids, né, de proteção que a gente acha que está fazendo bem, mas não está, acaba que nós estamos fugindo de um processo que mais cedo ou mais tarde, se você quiser viver em liberdade emocional, você vai ter que mexer. Eu sei que você é forte e corajosa, então faz o seguinte, encara isso de uma vez. Não é não? Cara, se fosse pro seu filho, se eu falasse pra você assim, olha, se você não resolver isso agora, o seu filho vai ter que resolver lá na frente, o que você ia fazer? Você ia resolver. Nós mães somos assim, né? A gente protege o nosso filho. Então resolva isso. Para que o seu filho fique bem, mas para que você fique bem também. Para que você tenha acesso às promessas, para que você tenha acesso à verdadeira identidade que Deus quer que você tenha. Nós vamos fazer isso juntas a partir de hoje, né? Sim, ouvi um sim. Gente, e é uma coisa assim, a gente fica pensando, né? Quantas vezes a gente passa por situações e a gente pensa assim, eu não vou expor. Eu não vou expor porque eu tenho vergonha. Às vezes você está me ouvindo agora e você sofreu um abuso. E você não quer expor isso. Porque você tem vergonha. Às vezes você, em uma discussão infundada, já fez coisas que você não queria fazer, você já falou coisas que você não queria falar, e aí quando você quer explicar para alguma amiga, falar com alguma amiga, você acaba que esconde aquilo, sabe? Mas Deus, Ele só cura o que você entrega. Ele só cura o que você processa. E Ele não expõe isso para envergonhar você, claro que não, muito pelo contrário. Ele revela para limpar, para curar, sabe? Eu separei um outro versículo também aqui, ó, que é em Salmos. Quero ler porque eu achei lindo, o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Em Salmos 147, 3, onde diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Tá vendo? Quebrante esse coração hoje, sabe? Se renda a Deus. Você tem um pai que quer te ajudar, sabe? Quando a gente, muitas vezes a gente pensa que cura é apagar o passado. E não é, gente. Isso não é cura. Isso é fuga. A cura acontece quando você tira o poder que o passado tem de governar o seu presente. Isso é cura. Quando você não quer apagar o que você viveu, não dá. Vocês sabem que não dá. Só que você pode tirar o poder daquela situação governar o que você vive hoje. Amém? Quando a nossa ferida ela é curada, a identidade ela volta para o lugar certo. E aí você consegue viver a vida feliz e contente. Mais ou menos, mais ou menos. Arielle, mas nossa, como que eu posso saber se é uma ferida ou se é a minha identidade e tal? É um julgamento que você faz simples por princípios, né? Mas eu separei alguns sinais aqui que para você identificar. Porque muitas vezes nós estamos na situação e é muito difícil pra gente entender, sabe? É muito difícil pra gente ver aquilo como uma ferida.
né? Quando acontece com outro, às vezes você vai reconhecer uma ferida minha mais fácil do que eu. É claro, quem tá vendo de fora tem uma visão diferente, né? Mas quando você reage mais do que você escolhe, então quando na sua vida é mais papum do que lucidez, do que escolha, você tem uma ferida que não foi curada. Quando você se defende o tempo todo, sabe? Ai, fulana falou isso, fulana falou aquilo, e você fica, não, mas eu não fiz isso. Aí a fulana falou que você fez isso, aí você fala, não, mas eu não fiz, mas... Você tem uma ferida não curada, você não precisa se defender pra ninguém. A única pessoa que você precisa prestar continência é pra Deus. É pra Ele que você vai acertar, né? Ou errar, que você vai falar dos seus erros. É pra Ele que você vai acertar suas contas. Só pra Deus. Logo, você não precisa se justificar o tempo todo pra ninguém. Né, gente? Eu não tô falando isso uma coisa aleatória, tá? Porque, né, existem situações. Tô falando o tempo todo. Tudo que acontece, você precisa se justificar. Ah, eu não fui... Vem na minha casa hoje. Ah, eu não vou, porque assim, meu pé tá doendo, e aí eu tô com a unha encravada. Sendo que você só não vai porque você não quer. Não, hoje eu não vou. Tô querendo ficar na minha casa. Não. Falar não é saudável. Então, quando você se cala também para evitar abandono, então assim, ai, fulano tá falando tanta coisa, essa minha amizade aqui tá falando tanta coisa para mim, mas eu não vou me posicionar não, vou ficar na minha para evitar que ela fique longe de mim, porque eu tenho medo de ficar sozinha. O silêncio, ele é sábio, muitas vezes, mas tem momentos que ele funciona como fuga também. Então, quando você se cala para você evitar um abandono, você tem uma ferida mal curada porque você está com medo de ficar sozinha. Amém? Quando você confunde limite com rejeição, isso também é uma ferida muito séria, não curada. Às vezes uma pessoa tem ali uma ferida não curada, né, que tá ali nela, que aquilo faz ela reagir de acordo com as situações da vida, e você... Pode ser seu marido, e às vezes você vai dar um limite, olha, até aqui tudo bem, daqui pra lá não dá mais. E aquela pessoa entende que você está rejeitando ela, e ela já reage de uma forma diferente. Ei, tem uma ferida não curada aí, remove o band-aid. E quando você tem medo de mostrar vulnerabilidade, nós vemos isso muito dentro de relacionamentos, né? Às vezes a pessoa não quer se mostrar, você divide a cama com a pessoa 24 horas, né? E você não quer mostrar fragilidade, você não quer mostrar vulnerabilidade. Por quê? Porque você tem medo. Medo daquela pessoa te rejeitar, medo daquela pessoa te ofender, medo daquela pessoa te abandonar. E isso é uma ferida não curada. Claro que você não pode sangrar dentro de um tanque de tubarões. Eu não tô falando mostrar vulnerabilidade para qualquer pessoa, mas quando você evita de mostrar até para os seus, isso é uma ferida não curada. E hoje aqui nós estamos dando nome para isso. Nós estamos trazendo para a consciência, porque só quando nós trazemos para a consciência é que a gente realmente pode tratar. Amém? E, gente, isso tudo, né, essas feridas não tratadas, elas não definem quem nós somos. As experiências mal processadas no nosso passado não definem quem nós somos e nem quem nós seremos no nosso futuro, mas elas precisam ser tratadas para que você viva em liberdade, para que isso não governe mais sobre as suas relações, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, né? Então, a identidade sem cura, ela gera conflito. Então, Deus já me revelou quem eu sou, eu já sei quem eu sou, já sei quem Deus me fez para ser, eu tenho aqui uma noção e tal, mas assim, eu não quero mexer nisso aqui não. Mas com certeza a identidade que Deus te revelou, que Ele quer que você seja, né, não tem nada dessa ferida não curada, porque quando Deus ele revela a nossa identidade, Ele mexe em tudo. Não existe meio termo, gente. Meio termo é igual morno. Deus abomina. Ou é quente ou é frio. Ou você tá comigo ou você tá sem mim. Então não adianta você falar, nessa área aqui, ó, de trabalho, Deus, eu deixo você tratar, tá? Nessa área aqui familiar, eu vou deixar você tratar. Mas nessa área profissional, eu não quero deixar você tratar, não existe.
Ou ele pega o conjunto todo e trata, ou então você está se fazendo de boba. E Deus de bobo, ele não tem nada, né? Então, hoje, você precisa entender que Deus, ele trabalha em duas formas, em dois formatos. A identidade sem cura gera conflito, então ele trabalha. E a cura sem identidade gera confusão. Porque às vezes você está curada, mas sua identidade não foi revelada por Deus. Aí você fica meio tipo assim, perdida, sabe? Para onde o vento vai, você vai atrás. Tipo Maria vai com as outras, porque você não tem identidade revelada. Isso precisa ser tratado. Deus trata dessas duas maneiras. Você precisa se permitir dessas duas maneiras. Amém? Deixa Deus curar o que ainda está aí dentro, o que ainda precisa de cura, para que a sua identidade venha a governar sobre você. Eu creio que a partir de hoje nós vamos fazer isso. Eu, quando fiz isso, é um processo difícil, né? Não é nada fácil. É muito confronto interno. Então, são camadas que elas não são visíveis, que as pessoas não veem, sabe? Muitas vezes você não vê diferença. Algumas coisas são mais fáceis a gente resolver, outras coisas a gente agarra um pouco mais. Isso é individual, é de acordo com o que você tem na tua vida, com a tua vivência, né? Então, nós precisamos, isso é um processo individual. Você pode ter pessoas para te aconselhar, você pode contar comigo se você quiser, você pode com certeza ter seus líderes, seus amigos, mas é um processo único entre você e Deus. Por isso que no episódio passado eu disse que nós temos de Deus o quanto nós buscamos dele. E quanto mais você sabe de Deus, mais você sabe sobre você. Quanto menos você sabe de Deus, menos você sabe sobre você. Então, se aprofunde em relacionamento com ele, porque é só ali que ele vai revelar a tua verdadeira identidade, e só com ela revelada, ele também vai mostrar as feridas que não foram curadas e que você, em nome de Jesus, vai permitir que elas sejam curadas, para que você viva uma vida abundante que o Senhor tem para você. Amém? Então agora, talvez, eu creio que sim, né, você veja que nem tudo é falta de fé. Sabe? Às vezes é só uma ferida que não foi tratada que está pedindo atenção. Às vezes eu oro. E aí eu não consigo. E às vezes tem alguma feridinha lá, alguma coisinha, alguém, minha mãe falou alguma coisa para mim lá na minha infância, que aquilo trouxe uma informação mal processada ali, um sentimento que ficou vagando e eu não consegui, isso que gerou um bloqueio e o Espírito Santo... me ajuda, traz ao meu coração aquilo que precisa ser curado. Vamos juntos. Amém? Então, gente, Deus, ele não pede pra gente negar as coisas, sabe? Como eu já disse, né, pra vocês. Ele te chama pra você ser realmente restaurada. E esse processo de restauração, ele acontece num todo. E é a melhor coisa. Depois, como vou dizer, é desconfortável, chato, muitas vezes, né? Eu falo a verdade, mas é libertador. Depois que você rompe, depois que você passa essa fase, é muito bom. É muito bom você viver só com aquilo que você nasceu para ser, sabe? É muito bom você viver com a identidade que o seu pai te revelou, porque como eu falo, Deus, ele não... ele criou um propósito, tinha um propósito aqui, e ele criou Arielle, agora Arielle, você vai lá cumprir esse propósito. Ele não... vem cá você e joga qualquer coisa. Não, eu tenho uma identidade única que o meu pai me deu. Assim como você tem uma identidade única que o seu pai te deu. Então você precisa deixar que ela governe. Muitas vezes a parte menina, né, ela não está deixando a mulher que Deus fez você para ser vir à tona. Permita que ela venha. Já deu, passou. Quando nós temos a nossa identidade firmada, ela se sustenta.
Ela sustenta a sua opinião, ela sustenta o seu posicionamento, ela sustenta as suas... tudo. Sua vida. Ela sustenta suas escolhas profissionais, ela sustenta suas decisões. Agora, quando você tem feridas que não foram curadas, você só vai reagindo. Reagindo. Tipo, você não vive, você só sobrevive de acordo com o que está acontecendo, né? Então, gente, que Deus ele restaure em nome de Jesus o lugar certo de cada coisa na sua vida e na minha também. Amém? Eu tenho certeza que Ele vai restaurar hoje tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que nós temos medo de entregar, né? Que você não se sinta culpada por isso, que você não se sinta sozinha nisso, que você entenda que é um processo mesmo, né? Que assim como você, eu também estou caminhando, né? E algumas coisas que lá atrás eram difíceis, hoje em dia já se tornaram fáceis, ou eu nem lembro mais. E assim nós vamos, continuamente. Eu falo que a visão espiritual que eu tenho é como se fosse um caminho, né? E Jesus estivesse lá na frente. E nós vamos encontrá-lo quando Ele voltar ou quando nós formos até Ele, né? Para o céu. Enquanto isso, nós estamos caminhando. E nesse caminho vai ter tempestade, sabe? Vai ter sol, vai ter pedra. E assim, o Espírito Santo está do nosso lado. Quando cai... Ariel, levanta, vamos lá. E você continue com o olhar fixo naquele que te chamou, naquele que te revelou, naquele que te adotou como filha. No episódio passado nós falamos um pouquinho também sobre a filiação de Deus, né? Então, se você não assistiu, assiste lá que tá bem legal, para você entender num contexto, tá? Eu tenho certeza que vai fazer bem. Então, gente, voltando para aquele versículo que eu coloquei para vocês, Salmo 147, 3, onde diz que Ele, só Ele, cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Então, ou seja, quebrante esse coração hoje, amém? Eu vou fazer uma oração junto com você e eu desejo agora que você feche seus olhos, né? Eu vou guiar a sua oração, mas que você continue depois esse relacionamento com Deus. Existem coisas que a gente não consegue falar para todo mundo, mas para o seu pai você pode falar, né? Ele não está aqui para te julgar, ele está aqui para te acolher, ele está aqui para te curar. Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua presença, por essa palavra ministrada aos nossos corações, que ela permaneça assim. Espírito Santo, hoje nós entregamos ao Senhor todos os lugares, todas as feridas que não foram curadas, muitas vezes por medo, muitas vezes por serem feridas que não estão no nosso consciente, mas nós pedimos que o Senhor, com toda a tua graça, traga para a nossa consciência e que nós possamos tratar, Pai, que você possa curar essas feridas para que a nossa identidade seja cada vez mais firmada nas mulheres que o Senhor nos fez para sermos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Então esse foi mais um episódio do Despertar, que Jesus desperte em você, que Ele resplandeça sobre você e que você deixe que Deus restaure tudo no seu devido lugar. Amém? Então é isso, fiquem com Deus, Deus abençoe cada uma, viu? Tchau!